Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje fala sobre jovem, carreira e liderança. E para conversar conosco sobre esse assunto, a nossa convidada é Sandra Cabral, diretora de Desenvolvimento e Carreira do Grupo DMRH. Sandra Cabral, muito obrigado desde já pela sua gentileza aqui entre nós no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia e obrigada pelo convite, Milton. Eu falei aqui que o nosso assunto hoje é jovem, carreira e liderança. Ou seja, são 3 temas que fazem parte da sua área de desenvolvimento dentro da consultoria DMRH. Isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses 3 pilares. Por que eles fazem parte desta unidade? Ok. Falando um pouco dos 3 pilares, então. Quando a gente fala do pilar de jovem, né, a gente tem hoje dentro do grupo DMRH, uma das nossas bandeiras no grupo é a Companhia de Talentos, né, que é uma unidade de negócios que trabalha fortemente com jovem há 23 anos, focado em recrutamento e seleção. Só que a minha área, né, ela faz um trabalho que antecede o recrutamento e seleção e também que, depois que o jovem entrou na empresa, a gente pode também trabalhar com eles. Então, o pilar jovem dentro da minha área é um pilar oriundo do próprio grupo DMRH, da Companhia de Talentos, onde a gente identificou uma necessidade de conversar com as organizações, ajudar as organizações quando elas querem implementar ou revisitar um programa de jovens talentos, né? E depois também, outra coisa que a gente identificou é quando esse jovem entra na organização, como que você pode preparar esse jovem melhor, né? Desenvolver esse jovem, não só o jovem, mas como o gestor desse jovem, que também é um desafio, e o próprio RH, né? Então, quando você fala do pilar jovem dentro da área de desenvolvimento, é esse trabalho que a gente faz, de diagnosticar ou prestar consultorias para a implementação de programas e depois o desenvolvimento do jovem e do gestor, ok? Quando você vai para o pilar liderança, né, é um pilar onde a gente trabalha já com profissionais com experiência e principalmente com esse líder que tem cada vez mais um desafio dentro das organizações, né? O líder, principalmente nas últimas décadas, passou por uma mudança de papel muito grande. Ele tinha um papel de gerir negócios e projetos, hoje ele tem um papel de gerir negócios, projetos, resultados e pessoas, né? E aí, como que eu faço isso? Então, o grande desafio é esse, né? Como que eu faço uma gestão de pessoas, como eu levo as pessoas para atingir o resultado, considerando toda a mudança de mundo que a gente teve, né? Você falou agora há pouco aqui sobre jovens e gestores de jovens. O que é mais difícil? Ser um jovem, entrar na carreira profissional como um jovem, ou ser um gestor destes jovens? O que é mais complicado? Qual é o maior desafio? Nossa, acho que essa é a pergunta dos 5 milhões de dólares, a resposta. Né? Um é tão complicado quanto o outro para ficar mais fácil a resposta. Eu acho que são complicações diferentes, né? Eu acho que tem até um terceiro complicômetro, que é o líder jovem, né? Também, o que é esse líder jovem? Como que é algo busca... que vem aparecendo cada vez mais no mercado. Sim, por quê? Porque quando a gente fala de jovem, a gente está muito acostumado a falar da geração Y, que é o que a gente está chamando de jovem, que é o pessoal que nasceu da década de 80 até o final da década de 90, né? O ano 95 ou 2000, você tem ali alguns limiares. Esse cara está hoje já em posição de liderança, né? E que referencial ele traz? E aí é um desafio que a gente tem e que a gente na nossa época teve também. Se você pega o jovem da geração X, por exemplo, ele também não sabia o que ele fazia em relação à liderança, porque ele estava testando modelos. Esse jovem hoje, quando ele chega na liderança, ele também vai testar modelos. Só que o ritmo é muito diferente. E as relações das pessoas também são muito diferentes. Então, aonde eu busco esse modelo, né? Então, acho que você tem desafios em todos os níveis. O desafio de você, enquanto jovem, como que você ingressa no mercado de trabalho, né? Que é um mercado hard, é um mercado cada vez mais exigente, né? Mas também é um mercado que está trazendo muitas oportunidades. E aí, diante dessas oportunidades, você, empresa, como que você retém esse cara que você quer com você, né? E também quando você já é um líder, seja um líder mais antigo ou seja um líder novo, que é como que você, então, mobiliza essas pessoas em prol de um resultado, em prol de uma ação conjunta, né? Bom, dos muitos trabalhos que vocês realizam na empresa, na DMRH, um deles, e por isso nós estamos concentrando parte dessa nossa conversa, é nessa questão do recrutamento, seleção de jovens. Vocês há muitos anos, há décadas, já desenvolvem programas para as grandes empresas brasileiras para o recrutamento desses jovens. Neste período de
23 anos que vocês trabalham? Companhia de Talentos 23, mas o Grupo DM 25. Pois é. Neste tempo todo, que avanços vocês tiveram que fazer, que mudanças mais radicais vocês tiveram que fazer, até para compreender essas novas cabeças todas e as novas exigências? Eu tenho 15 anos de Grupo DM, né? Então, quando eu entrei no Grupo DM e entrei pela porta da Companhia de Talentos, você tinha, por exemplo, para você participar de um programa de trainees, né, você preenchia uma ficha que era deixada na central de estágio das universidades. Tinha até um desafio, porque muitas vezes roubavam as fichas para que as pessoas não pudessem se inscrever e você diminuísse a concorrência, né? Então era uma realidade um pouco diferente. Você aplicava testes de inglês, por exemplo, presencial, né? E você tinha um boom de inscrições, por exemplo, de 3 mil inscritos, um programa de grande relevância que a gente tem até hoje no mercado. Ele atingia, há 15 anos atrás, 3 mil inscritos. Hoje, esse programa, com o advento da internet, você passa de 40 mil inscritos, né? Então, nesse processo todo, não dava mais, quando você olha a evolução tecnológica, por exemplo, continuar com ficha de inscrição, né? A gente lia as fichas, a gente tinha que entender as letras. Você não imagina o desafio que era aquilo, né? Mais do que entender a competência que estava na ficha, era entender a letra. Muitos perderam emprego por causa da caligrafia. Nossa, a gente fazia um esforço, eu juro para você, né? Chacoalhava para ver se a gente conseguia entender e a gente tentava e conseguia, né? Então, assim, hoje muitos perdem a oportunidade por erro de digitação, ok? Então, também tem essa, né? Então, desde essa época que eu entrei na Companhia de Talentos, a gente desenvolveu um sistema, né, de inscrição. A gente construiu uma base de dados extremamente consistente e aderente à nossa realidade. Então, antigamente, a gente queria só triar as fichas. Hoje, a gente tem que ter um sistema que tria a ficha, que você consiga colocar recursos tecnológicos, não só como testes, como jogos virtuais, como interação tecnológica, para que você possa fazer entrevistas independente de onde a pessoa esteja, ou fazer dinâmicas de grupo. Então, assim, o que vem exigindo cada vez mais da gente é como que a gente usa a tecnologia, né, mas usá-la de uma forma inteligente, coerente e justa, né, para que ela tenha uma abrangência significativa, mas que essencialmente tenha consistência, porque não é a tecnologia pela tecnologia. Por que isso? Porque o jovem demanda isso. Não dá para você mais ter o mesmo formato que você tinha antigamente. Você usou assim e até fez ênfase quando disse assim, de uma forma justa. Por que a tecnologia pode ser usada de uma maneira injusta na seleção e recrutamento de talentos? Quando eu falo da questão de justiça, eu falo de uma questão de acessibilidade, que eu acho que é importante, né? Então, não estou falando só de internet. Por exemplo, a gente já teve um programa onde as pessoas tinham que fazer um vídeo curtinho, né, com determinado tema, usando o celular, né? Então, assim, como que você torna acessível a tecnologia para que as pessoas possam participar? E uma outra coisa que eu acho que é importante quando a gente fala de justiça é que a tecnologia, ela te ajuda no processo, mas ela não é o elemento decisório no processo. Então, quando eu falo da justiça, por exemplo, você pode criar um jogo com base na tecnologia, ou ter testes com base na tecnologia. Mas isso é um conjunto e tem que ser usado e desenvolvido com extremo critério. Não é só quem ganha um jogo, por exemplo, que entra. Você tem que ter todo por trás dessa tecnologia, elementos de avaliação. Se desperdiça muitos talentos em função desta avaliação que tem de se fazer num grupo de 40 mil pessoas, não se tem como abraçar todas essas pessoas? Não sei se a gente desperdiça muito talento, mas às vezes eu acredito que, por exemplo, talento você pode ter em qualquer lugar, né? Eu dou aula no INSPER, né, quando eles vão entrar no mercado de trabalho, e uma coisa que eu sempre falo é que ter oportunidade é importante, mas mais importante é o que você faz com a sua oportunidade. Então, assim, a questão do desperdício de talentos é que eu acho que tem gente boa em todos os lugares, mas você tem que ter alguns critérios. Então, por exemplo, existe aí um grande mito, né, de que os programas cortam por universidade na triagem eletrônica. Não? As pessoas querem universidades de primeira linha. A maior parte corta, sim. Tá? Porque ela tem que ter um critério, e às vezes ela acredita nesse critério. Mas, de repente, pode ser que eu tenha um talento e tenha perdido o talento que está numa universidade que não seja tão estrelada, né? Então, acho que essas discussões a gente sempre vai ter.
Então, quando você fala a gente desperdiça, a gente pode perder muitos talentos. Eu não sei se a gente perde muitos talentos, mas eventualmente pode ser que você perca algum. Fazendo a pergunta ao contrário agora, muitos talentos perdem as oportunidades que têm? Eu não sei, porque eu posso fazer uma inferência que se ele é um talento, ele não vai perder a oportunidade, porque ele estará atento. Isso faz parte de ser um talento? Acho que essa é uma grande discussão, o que é um talento, né? Toda vez que a gente fala de atração e retenção de talentos, muita gente tem uma questão assim de que talento é tudo a mesma coisa, e não é, né? Lá na DM a gente tem uma senhora que faz um café, ela é um talento, porque o café dela é maravilhoso e imbatível, né? Se a gente então for partir da premissa que talento é aquele que faz com diferencial a sua atividade, você tem uma realidade. Se você for ter uma definição de talentos, que talento é o cara que pode assumir outras complexidades e se desenvolver cada vez mais diante de complexidades crescentes, é outra definição. Então, essa é uma grande discussão dentro das organizações. O que é um talento? Porque o que é o talento, por exemplo, para uma Unilever, pode ser que não seja um talento para uma Procter & Gamble. São empresas de bem de consumo, mas são realidades diferentes e podem ter visões de negócio e estratégias diferentes. Então, o talento ele tem que estar atrelado a esse contexto, né? Então, assim, faz parte de ser um talento não perder uma oportunidade? Pode ser que sim. O que a gente precisa para não desperdiçar as oportunidades que a carreira profissional nos oferece? Eu acho que é explorar ao máximo aquilo que você tem na sua frente. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma universidade tida como estrelada, normalmente você tem ali um centro de excelência de conhecimento. Tem gente que pode ir lá passear e tirar nota e não aproveitar esse centro de excelência. Uma vez eu tive uma situação que, pode ser que a pergunta que eu fiz, Milton, não foi muito adequada, né? Porque eu estava entrevistando um menino que tinha feito intercâmbio, e eu falei assim para ele, quando você olha para a sua bagagem, o que você trouxe nessa bagagem? Aí ele falou assim, bom, eu trouxe um iPhone, um iPod, né? Então, assim, tem gente que traz iPhone e iPod, né? De uma experiência internacional. E tem gente que traz experiência de vida. Então, acho que, assim, fique atento às oportunidades que a vida te dá. Talvez porque né? ele tenha realmente só trazido isso. Exatamente. Provavelmente por E tem causa gente disso. que só traz isso, né? É uma pena. Né? Ou então ele imaginou que, dizendo o que ele teria trazido dentro da bagagem, caracterizaria-o diante de você. Mostraria a personalidade dele. Vai entender essa cabeça. Mas entender essas eu prefiro cabeças, não entender essa cabeça desse mas jeito. entender essas cabeças são desafios para vocês, que são recrutadores nesse processo e que vêm desenvolvendo esses processos há muitos anos. Cada vez se adaptando às necessidades do mercado e, como você já disse, se adaptando à exigência das empresas também. Isso. Isso é fundamental. Sim, porque assim, você tem que entender como esse mundo funciona, como esse jovem funciona, falando de jovem, mas isso conectado dentro do que é a empresa, da sua cultura e da sua visão de negócios. Então, por exemplo, quando a gente faz um diagnóstico para implementar um programa de trainees, né, ou de estágio, eu tenho que entrar e entender que cultura é aquela. O que acontece? Como que as pessoas se relacionam naquela empresa? Como que as pessoas crescem e se desenvolvem lá dentro? Como que é feita a gestão de pessoas? E para onde essa empresa está indo? Com esse entendimento, você desenha um programa. Então, não existe um programa que seja de prateleira, né? Então, acho que esse é um grande equívoco, muitas vezes, das organizações. E não é em toda empresa que cabe, às vezes, um programa. Uma vez eu fui numa empresa que eu perguntei para a diretora com quem eu estava conversando, né? Por que vocês querem um programa de trainees? E a resposta dela para mim foi, porque o meu concorrente tem, né? Bem, resposta errada. Então, assim, não é essa a premissa. Tudo bem, eu estou olhando um movimento de mercado, pode ser uma alternativa a gente ter um programa de trainees, porque é um programa de aceleração, é um programa onde eu vou buscar esses jovens talentos para a minha organização. Mas a gente tem que entender se é o momento e como cabe esse programa. Né? Programa de trainee, o cara vira gerente. Poucos programas hoje de trainees, ele sai como gerente. A gente busca, sim, um potencial para uma empresa que assuma, no médio e longo prazo, posições estratégicas, né? Mas como que a gente forma essa pessoa? Como que a gente, então, dá o desafio para que ela se prepare, para que lá na frente ela tenha essa posição, né? Então, acho que são desafios que a gente tem hoje no mercado, de olhar para a sua realidade.
O Jean manda uma mensagem aqui para o mundocorporativo@cbn.com.br e descreve aqui a seguinte situação. Tenho 23 anos e ouço muito falar em liderança, em ser líder no meu negócio. Como eu posso identificar se eu tenho personalidade para ser um líder? Oi, Jean, eu não te conheço, né? Não posso entrar e falar se você tem ou não. Mas a questão, né, acho que é a gente pensar o que é ter liderança e ser líder do negócio. Cada vez mais as empresas buscam pessoas, e se ouve falar, do sentimento de dono. Então, quando você fala de líder de negócio, o que me passa pela cabeça é o quanto você compra esse negócio e trabalha nesse negócio como ele sendo seu. Uma vez eu escutei de um presidente de empresa que quem se sente como dono, né, quem é dono do barco, tira a água muito mais rápido do barco quando ele está afundando do que quem não é, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para você saber se você tem ou não esse perfil de liderança é entender o que a gente está chamando de liderança. O que é liderança para você, né? Porque não existe uma definição que seja padrão, mas liderança, via de regra, se você for olhar, é esse cara que leva as pessoas numa direção, na direção do resultado, na direção do objetivo, mas principalmente esse cara que se sente dono do negócio. Então, olhe para a sua vida e veja como que você, né, se envolve nas questões. Né? Você compra essas questões para você defende essas questões, você consegue levar as pessoas dessa direção, como que você se relaciona, né? A cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo, deu lugar para a cultura da coerência entre fala e ação. Né? Cada vez mais, quem é coerente com a sua fala e sua ação, consegue os adeptos para que você siga numa direção. Se liderança for esse caminho, olhe para si e veja o quão distante ou próximo você está disso. Assim como se tem a preocupação hoje nas empresas para se buscar novos talentos, para se recrutar jovens que estejam aí começando sua carreira, também há uma preocupação grande nas empresas, pelo que nós percebemos, em desenvolver os seus líderes. Isto é possível e de que maneira vocês trabalham isso? Ok. Cada vez mais a gente tem trabalhado com as organizações nesse sentido. Tá? Cada vez mais as organizações percebem e sentem essa necessidade. Eu costumo falar que não existe gestor do mal, né? Existe gestor sem repertório. Muitas vezes ele não faz porque ele não sabe fazer, ou porque ele faz daquele jeito que ele acha que é o certo, né? E às vezes sai torto, mas ele está indo. Então, existe sim uma preocupação do preparo dessa liderança. A gente tem feito vários trabalhos nesse sentido. A gente trabalha muito com implementação de academias de liderança, que é justamente desenhar dentro daquela cultura uma trilha de desenvolvimento que faça sentido quando você fala de liderança. Então, a gente passa por um pilar essencial, que é o pilar da ética, o pilar da questão do autoconhecimento, que é a base para todo o desenvolvimento. Se você não se conhece, fica difícil você separar o que é seu e o que não é, aonde você tem as suas potencialidades, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, o primeiro passo é o autoconhecimento. E depois as outras habilidades inerentes àquele negócio e àquela cultura. Vocês na DMRH falam de um conceito que é liderança customizada. Explica para nós o que significa isso. Ok. É justamente quando você tem esse estudo muito forte da questão da cultura, da visão do negócio, de como que as coisas acontecem dentro da organização, né? O nosso trabalho não é só uma de liderança customizada. A gente fala muito de customização em todos os setores do nosso trabalho, né? Eu não tenho hoje, Milton, dentro do grupo DMRH, um produto de prateleira. Eu tenho produtos que têm uma espinha dorsal que a gente tem que garantir. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de autoconhecimento, existem algumas questões que são básicas ou fundamentais de reflexão. Mas o trabalho que eu desenvolvo com cada pessoa, ele tem a customização pelo que é essencial para aquela pessoa. Quando eu faço uma academia de liderança, quando eu dou um treinamento, vamos supor, de feedback, um treinamento de avaliação por competências, tudo isso é extremamente customizado para a empresa. Então, quando eu falo de liderança, que tipo de liderança ou que tipo de exigência de ambiente requer aquele líder? E é em cima disso que a gente trabalha. Tá? Então, é em cima disso que a gente faz, muitas vezes, a construção de times. Né? Como que você desenvolve isso? Agora, o líder dentro da empresa,
ele tem que enxergar as pessoas individualmente e para cada pessoa desenvolver uma estratégia? Para mim, esse é o maior desafio hoje da liderança. Como que você consegue fazer uma gestão individualizada, e a gente parte fortemente para individualização das pessoas nas organizações, né? Então, como que você faz essa gestão individualizada e tem uma gestão homogênea e percebida como justa? Então, assim, traduzindo o que é isso. Cada vez mais o líder precisa sim conhecer cada um dos seus liderados. Porque você se desenvolve, você aprende, e eu te mobilizo diferente do que eu mobilizo a outra pessoa da minha equipe. Então, este conhecimento, ele é fundamental. Só que este conhecimento é para a gente mobilizar as pessoas na mesma direção. E ele não pode ter parcialidade. E é aí que mora o perigo de talvez você não ser percebido como justo, né? Então, acho que balizar essa ação, para mim, é o maior desafio da liderança. Explica assim um pouco de forma prática como é que é essa questão de ser parcial nesta relação. Porque, por exemplo, se eu conheço você individualmente, né, e eu tenho uma característica, vamos supor, você tem filhos pequenos, né? Eu sei o quanto é importante o seu filho para você, e ontem você foi embora mais cedo, né? E a outra pessoa hoje da equipe teria que ficar para fazer hora extra, né? E ontem você foi embora mais cedo e hoje era o seu dia de fazer hora extra, por exemplo, tá? E aí eu vejo para outra pessoa da equipe e falo assim, olha, o filho do Milton, né? Ele está doente, é tão importante o filho dele para ele, né? Você não quer ficar porque você não tem filhos, mas você só ia na academia, né? Uhum. Só que a academia para o outro é de uma relevância incrível, né? Então, como que eu balizo isso sem fazer uma inferência ou ser parcial em cima de coisas que eu considero que são mais importantes que o outro? Então, é um exemplo assim bem simples, né? Mas são cuidados que a gente tem que ter. Se eu estiver diante dessa situação, faço o que então? Entendo o que é importante para os dois, e aí a gente vai ter que ter uma conversa no sentido de que, olha, né, acho que cada um tem a sua dose de responsabilidade, né? Ontem você não ficou, ele ficou, hoje ele fica, né? E aí, assim, na questão da justiça, e como é que eu consigo identificar essa individualidade? Como é que eu consigo identificar a personalidade de cada uma dessas pessoas que fazem parte da minha equipe para que eu adapte exatamente essa estratégia? Eu acho que aí tem uma questão de proximidade, e a proximidade não significa que eu tenho que ser sua amiga pessoal, né? Mas eu, enquanto líder, eu tenho que entender como que você funciona, o que é importante para você na hora de eu definir objetivos, na hora de eu te dar feedback. Eu tenho que entender o que te engaja, né? Então, assim, é te conhecer de uma maneira muito mais ampla. E isso eu tenho que fazer com todas as pessoas. Eu só consigo fazer isso tendo reuniões constantes com você, te dando feedback, traçando junto com você o seu plano de desenvolvimento, que é uma responsabilidade sua compartilhada comigo, né? E aqui, Milton, a gente tem um grande desafio, porque isso requer o quê? Tempo. E a grande questão dos gestores é que eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que cuidar do resultado. Pois é, o que eu estava pensando aqui, né? A gente precisa fazer tudo isso, mas eu tenho que produzir, fazer minha empresa dar resultado, alcançar a meta, tá chegando o final do ano. Isso, e aí como a gente faz, né? E eu falo que você não vai gastar seu tempo, você vai investir seu tempo, porque à medida que eu te desenvolvo, eu me libero para fazer outras coisas. Então é como você equilibra o investimento desse teu tempo. O que é o Facet 5? Facet 5 é um inventário de personalidade que a gente representa no Brasil. Então, ele também ajuda você a conhecer as pessoas, se autoconhecer e conhecer as pessoas. Então, ele vai falar da sua forma de funcionamento na sua essência. Vai falar da sua personalidade. Em relação a como que é a sua... São Facet 5 porque são 5 facetas, tá? Uhum. Essa é a origem do nome. Então, ele vai falar da sua determinação. Então, como que você se posiciona, como que você confronta os seus interesses, o seu grau de independência. Vai falar de energia, ou seja, seu grau de entusiasmo diante de novos desafios e como que você gosta de trabalhar com mais pessoas, menos pessoas. Vai falar da sua afetividade, que é como você cuida das pessoas, da sua equipe. Do seu controle, que é a sua forma de organização. Você é uma pessoa mais metódica, mais organizada, como que você funciona. E da emocionalidade, que é um diferencial que o Facet traz, que na realidade é o óculos que você usa para ver o mundo, né? Então, assim, como que o mundo e os acontecimentos à sua volta impactam em você e te mobilizam para a ação. Isso se faz através de formulários preenchidos? É um questionário. É um questionário com 103 questões
de aplicação virtual, que você responde, e a hora que você acaba de responder, ele gera um relatório, né? E um diferencial do Facet, é que essa ferramenta, ela tem uma linguagem muito orientada ao mundo organizacional, né? Quando o Norman criou essa ferramenta, lá no final da década de 80, né, que é o idealizador do Facet, ele fez um estudo e ele sentiu que as organizações precisavam conhecer as pessoas em relação à personalidade, mas numa linguagem que fosse aderente à sua realidade organizacional, né? Que não tivesse aí um psicologês envolvido. Então, ele é uma ferramenta muito prática e que traz como resultado, né, componentes do dia a dia da organização que você pode viver na organização. Isso é algo que as empresas aplicam ao seu grupo de funcionários, de colaboradores, ou eu posso fazer individualmente até para identificar essa minha característica dentro dessas 5 facetas que você chamou a atenção? Ok. O Facet, ele é um questionário individual. Então, quando eu falo da aplicação do Facet, eu estou falando de você responder para que a gente possa ter o seu relatório do seu conhecimento. Porém, existem outras ferramentas dentro do Facet, né? Então, por exemplo, é muito interessante, a gente faz muito esse trabalho, onde uma equipe, cada um responde o seu Facet, e aí ele passa a se conhecer. Lembra da questão da importância do autoconhecimento, né? E depois tem uma outra ferramenta dentro do Facet, que é o Teamscape, onde nós juntamos, o sistema, na realidade, junta todos os facets daquela equipe e ele traz um relatório de como esta equipe se relaciona num ciclo de trabalho. Então, por exemplo, como que essa equipe juntas, considerando as suas divergências, a sua diversidade, gera ideias, analisa ideias, toma decisão e implementa. Como que essa equipe lida com conflitos. Então, ele é uma ferramenta individual, mas que também tem uma possibilidade de você juntar todas as nossas individualidade, tá? E ver como a gente trabalha em grupo. Então, é um trabalho muito interessante, né? Que fala muito de como que você tira o melhor e potencializa essa equipe. A nossa jovem ouvinte internauta, Carol, tem 20 anos. E ela quer saber o seguinte: quando é que a gente descobre qual é o caminho que realmente deve seguir na carreira profissional? Ok. Tem um momento chave, assim, que dá um estalo e você diz assim, é isso que eu quero? Eu não sei se tem um momento chave, mas tem aí um processo de autoconhecimento, né? E como a gente se autoconhece? Olhe muito para a sua vida, né? E ainda mais a Carol, que tem aí 20 anos, né? Que está no comecinho aí dessa trajetória. Mas com certeza nesses 20 anos ela já viveu bastante coisa, né? Então, olhe para as coisas que você gosta de fazer, né? Olhe para as coisas e situações onde você acha que você fez a diferença. E depois, olhe para fora. O jovem, ele tem uma tendência a achar que a escolha está fora. Então, ele olha para o mercado, ele olha para o que o outro está fazendo, e aí acha que esse é o caminho para fazer a escolha. E a escolha não está fora, a escolha está dentro. Então, a partir do momento que você olha para você, olha como que você faz as suas escolhas, o que te mobiliza, o que você tem interesse, né? Aonde você manda bem, olha para as matérias da escola, o que você mais gosta, olha até para as brincadeiras ou como você se diverte. Ali tem algumas essências do que você gosta. E aí você olha para fora e olha para as oportunidades em termos de formação e de mercado. Pode ser um caminho. E também não tenha medo de errar, né? Exatamente, né? Porque eu fico pensando assim, no caso da Carol tem 20 anos, mas várias vezes a gente se depara com essa situação, jovens, que estão aí já indo para a faculdade, muito jovens, muito novos. Jovens. E aí começou a faculdade também, identificou que não é aquele caminho, vamos buscar outro rumo. Sim. Tem lá um ditadinho bem antigo, né? Que errar, como que é? Olha, eu fui falar do ditado e esqueci. Mas eu vou lembrar, Carol, depois eu te falo do ditado, né? Errar é pelo menos aprender, né? Melhor melhor do que viver a inestimável perda do que poderia ter sido, né? Ficar lá no C. Meu lema de vida é: se minha avó não tivesse morrido, ela era viva. Só para você entender isso, ok? Então, assim, eu acho que assim, tem espaço para errar. E eu não acho que você ter aí uma trajetória e redirecionar a sua trajetória seja um erro, né? Posso até falar um pouco de mim. Eu sempre atuei, eu me formei, não sei como, em psicologia, porque até hoje eu não entendi como que eu fui para lá. A minha gestora é engenheira, ela sempre fala que ela nunca conheceu uma psicóloga tão engenheira como eu, mas tudo bem, né?
E eu desenvolvi a minha carreira na área de recursos humanos. Atuei em vários subsistemas de recursos humanos. E eu entrei em crise de carreira quando eu tinha 30 anos, né, que é muito comum, né, você repensar, parece que está no meio, né, da sua trajetória. E eu larguei o recursos humanos e fui ser empreendedora. Abri 2 franquias, uma na área de turismo e outra na área de carga expressa. Durante 3 anos trabalhei com isso, entrei em crise de novo, e aí foi quando eu voltei para a minha área e fui atuar na companhia de talentos. E aí, assim, eu errei e eu perdi tempo, muito pelo contrário. Porque quando eu fiz a minha primeira virada, que eu fui trabalhar com franquias, e eu trabalhava na área comercial, porque eu tinha que vender o meu produto, né? Eu descobri o quanto aquela minha primeira carreira me ajudou, né? Que era a da leitura do ambiente. Quando eu voltei para o mundo de recursos humanos, eu descobri o quanto a minha atuação comercial e de entender um negócio me ajudou. Então, eu acho que não tem erro. Você vai acumulando experiências, você vai redirecionando. Tem uma pessoa na minha equipe hoje, Milton, que ela chegou a ser diretora de marketing numa grande multinacional e que ela abriu mão de tudo para ter uma segunda carreira em desenvolvimento. A única coisa que a gente sempre aconselha é que faça suas opções, construa a sua trajetória, mas guarde também um dinheirinho. Por quê? O pé de meia que você vai fazendo, ele te dá condições de você ter uma virada de carreira sem ter a preocupação financeira, te dá uma maior liberdade, né? Então, você chegar aos 40 anos e falar, não é isso que eu quero recomeçar, você vai recomeçar, como essa pessoa que trabalha comigo, não mais como uma diretora de marketing, com um salário de diretora de marketing. Então, ela vai ter que ter aí um colchão, né, financeiro, para que ela possa redirecionar a sua carreira. Sandra Cabral, quero agradecer sua gentileza de ter conversado conosco aqui, ter trazido parte aí dessa sua experiência no trabalho com jovens, com carreiras e com líderes também. Ok. Muito obrigado pela sua gentileza, até uma nova oportunidade. Obrigada pelo convite e, com certeza, gostaria de ter uma nova oportunidade de conversar com vocês. Teremos. Ok. Sandra Cabral, que é diretora de Desenvolvimento e Carreira do grupo DMRH. A você que participou dessa nossa conversa aqui no Mundo Corporativo, nosso muito obrigado. Lembrando que este bate-papo pode ir lá para o nosso grupo no LinkedIn também. Vai lá no Mundo Corporativo da CBN e coloque a sua opinião, discuta com seus parceiros nas redes sociais, enfim, faça com que esse assunto e esse conhecimento seja compartilhado. Combinado assim? Até uma próxima oportunidade.